Graça e paz, como é que vocês estão? Olha, muito obrigado por nos permitir compartilhar a palavra de Deus com você, nos dar a possibilidade de crescer no conhecimento deste maravilhoso Deus na tua companhia, adentrando na tua casa, enfim, utilizando do nosso tempo para que em reciprocidade possamos aprender mais deste Cristo maravilhoso. Te agradecemos e muito. Te agradecemos por ser esse nosso encorajador. Você nos encoraja. Você está sendo fantástico nas nossas vidas. Lembrando, para que você também faça parte dessa corrente onde nós vamos compartilhar uma palavra de esperança. Então, compartilhe essa palavra, encaminha ela para outras pessoas, fale dela para as demais pessoas. O que não é o evangelho, se não compartilhar a palavra da esperança que Cristo nos deu, não é? Curte e se inscreva nos nossos canais da Igreja Bíblica, Facebook, Instagram, YouTube, enfim, compartilhe, seja um missionário da palavra de Deus. Nós te agradecemos e muito mais uma vez, porque em todo tempo tem nos acompanhado e nós para com você. Eu gostaria agora de orar para que pudéssemos então compartilhar dessa maravilhosa experiência que é conhecer mais da vontade do Pai. Senhor, nós te agradecemos nesta oração pelas tuas misericórdias, pelo teu cuidado e renovo. Grandes são as tuas obras, grande é o teu carinho, inegavelmente absoluto é o teu amor e a tua justiça. Guarda-nos, Senhor, para que possamos te adorar e bendizer, porque em tudo o Senhor é perfeito. Agora nos dá compreensão, Senhor, da tua palavra, discernimento do teu querer, para que possamos, ó Pai, caminhar segundo a tua vontade. Compartilha, Senhor, do teu desejo, dos teus escritos, que a nossa alma entenda, que o nosso coração se alegre e que nossas ações venham a ser ações de filhos que te adoram em verdade. É em nome de Jesus, Senhor, que oramos. Amém. Natal. O Natal é um acontecimento impactante, um evento que pega o mundo, transforma as pessoas, enfim, pelo menos essa é a ideia do Natal. Mas quando falamos do Natal, o que mais, ou qual seria o real significado do Natal? É só um nascimento? Mas o que esse nascimento, ou qual é o impacto desse nascimento? Eu comecei a estudar sobre a vida naquele tempo, quando Jesus nasceu, como é que andava o contexto daquele momento, como as pessoas estavam. De forma interessante, percebi que o mundo lá vivia um tormento, né? O mundo não estava indo muito bem. O Natal ele foi precedido por um período de silêncio. Durante 400 anos, Deus não falou. Um silêncio de 400 anos, o período entre os testamentos, entre o Velho e o Novo Testamento. Período ou tempo que ficou chamado como período intertestamentário. 400 anos onde Deus não disse uma palavra sequer. Agora, esse silêncio do Senhor, ele trouxe algo diferente. Porque quando você está no aperto, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, né? Quando eu estou passando por momentos de aflição, de tormento, eu quero encontrar as pessoas pelas quais nutro confiança, ou das quais eu confio. Quero compartilhar com ela os meus traumas, os meus medos e quero ouvir algo que me traga esperança, que me direcione. Deus ficou no silêncio durante 400 anos não falando com o seu povo. E o que acontecia nesses 400 anos, ou o que aconteceu nesses 400 anos? Olha, os judeus eles foram dominados pelos persas, pelos gregos e depois pelos romanos. Períodos de domínio efetivo, de domínio intenso, uns mais ácidos, outros nem tanto. Por exemplo, os persas, eles deixavam a questão natural dos judeus. Eles foram dominados, mas os persas eles só exigiam duas coisas: que os judeus então servissem o exército persa e pagassem altos tributos. Coisa que já me incomoda, porque eu sou contrário, por exemplo, ao serviço militar obrigatório no Brasil. Eu acho que isso com todo respeito, mas isso aí não tem razão de ser. Ué, eu não sou livre, eu não vivo num país democrático, então por qual cargas d'água tenho eu que obrigatoriamente servir o exército? Então eu não consigo entender muito bem isso, não me cai bem.
E também não me cai bem os altos impostos que nós temos no Brasil. Pois é, o povo naquela época, então, além de servir obrigatoriamente e mais um exército que nem do país deles era, pagavam altos impostos. Então eles já sofriam um momento traumático com os persas. Mas o tempo passou e o Império Persa, ele teve uma queda, ele foi vencido por outro império, o Império dos Gregos. Um homem chamado Alexandre o Grande dominou todo o mundo e inclusive o domínio persa foi repreendido, repelido por Alexandre o Grande, um grego, um homem que com mais intensidade dominou todo o período que ele esteve à frente. Com a morte de Alexandre, vieram os seus sucessores, as pessoas que então sucederam Alexandre no poder. E dentre elas, nós tivemos um em especial que maltratou demais os judeus. Ele então trouxe a profanação do templo. Ele eliminou qualquer forma de religiosidade ou dos princípios dos judeus. Então, o tempo final do domínio grego foi traumático para os judeus. Que tormento eles passavam, hein? E aí, por fim, enfim, vencido o domínio grego, vieram os romanos. E com os romanos, um homem em especial chamado Herodes foi quem dominou o período muito próximo do nascimento de Jesus. Herodes, conhecido como um homem que caminhava pela cólera, um homem mau, sanguinário, que só tinha uma meta em sua vida: alcançar os seus próprios objetivos. Ele era sanguinário. Ele não guardava qualquer tipo de comprometimento com qualquer coisa, a não ser com ele mesmo. Só para você ter uma ideia, Herodes, na sua trajetória, ele mandou matar a sua mulher, e ele era apaixonado pela mulher que tinha. Ele mandou matar a sua sogra, o seu sogro, os seus 2 cunhados. Herodes mandou matar 2 filhos. Ele tinha 2 filhos pelos quais ele nutria um amor muito grande. Até porque esses filhos relembravam a ele a mulher que ele mesmo havia mandado matar. Então ele tinha uma atenção e um carinho especial muito grande por esses filhos. Ele mandou os meninos estudarem em Roma. Quando os meninos voltaram, ele matou os 2. Vai entender. E aí ele matou 300 soldados oficiais que ele supunha que davam guarida ou faziam parte do conjunto desses 2 filhos. Esse era Herodes. Herodes que mandou matar as crianças de até 2 anos em Belém, porque ele ressentia que algo de Belém viria. Então Herodes era um homem sanguinário que, enfim, eliminava qualquer forma ou qualquer projeção dos judeus. Herodes, um homem louco pelo poder e que pelo poder tudo fazia. Um homem que não agradava os judeus. Então era mais ou menos esse o contexto que eles passavam naquele tempo. E qual não é o nosso meio, né? Qual não é o nosso modo de vida hoje? Vamos recuperar rapidamente? Eu vou recuperar a minha vida para você. Talvez você encontre alguma semelhança. Vamos ver. Hoje eu não sou muito... tem algumas coisas que me aborrecem. Por exemplo, o serviço militar obrigatório me aborrece. Eu acho que é uma castração no meu direito de liberdade, na minha democracia. Mas eu sou obrigado. Eu tenho hoje uma carga tributária intensa no Brasil. Altos impostos, eles são cobrados contra cada um de nós, né? E com o chavão ou com a articulação de que esses impostos virão em retorno para a sociedade, quando na verdade eles não voltam para a sociedade. O Brasil tem um desvio financeiro assustador, um comprometimento de suas finanças que prejudica toda a nossa vida social. Então me parece que os dias do hoje, eles são tão conturbados quanto aqueles que precediam o Natal. Nós temos vivenciado as mesmas tormentas que eles lá vivenciavam. Mas vamos além. A vida social dos judeus naquela época, ela era interessante. Era um povo que prezava e honrava muito a família, entendendo que a família era um projeto de Deus. Porém, pela extrema escassez financeira que eles tinham, pela grande opressão política que eles sofriam, e por terem em seu enredo uma religiosidade vazia, eles sofriam muito na sua caminhada social. Religiosidade vazia porque, naquele tempo, antes do Natal, o Sinédrio, que era aquela assembleia que coordenava e comandava a questão religiosa e civil dos judeus, ela tinha tido um comprometimento por completo.
Líderes vazios de espiritualidade, líderes que não conheciam verdadeiramente o Pai. Então eles tinham um comprometimento efetivo do caminhar com Deus. E isso retratava um problema seríssimo. Romanos 8, a carta que Paulo escreveu a Romanos retrata sobre isso. Paulo lá diz, olha, vocês são interessantes, vocês até conhecem o Senhor, mas vocês não o temem de verdade, vocês temem, mas não tem relacionamento. Olha que interessante, vocês não conhecem Deus, vocês sabem quem Ele é, mas vocês não o conhecem de verdade. Essa articulação de Paulo foi para o Sinédrio, foi para aqueles líderes religiosos que articulavam uma religião vazia, sem qualquer forma de comprometimento verdadeiro com Deus. Não existiam os verdadeiros adoradores na liderança espiritual. Então todo esse contexto prejudicava a vida naquele tempo. E hoje, tem alguma diferença? Falamos algumas questões relacionadas à nossa vida social e política. A política, a nossa política é desregrada, é desacursoada, é corrupção em cima de corrupção. Você escuta aquela musiquinha, né, do tan 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 tan, tan. Ih, alguém foi preso por corrupção, porque essa é a vertente do nosso país, aliás, do mundo. Então nós temos vivenciado uma política desarrazoada, desregrada, uma política suja, tal qual eles viviam lá. O que nos serviria de alento, então, poderia ser a espiritualidade, né? Temos vivenciado momentos de intimidade com o Pai. Será? Será que temos vivenciado esses momentos de espiritualidade? Ou não? Olha, me parece que não. Ao contrário disso, parece que temos vivenciado momentos tormentosos na religião. Religião vazia, igrejas e mais igrejas que pregam um Deus distante. Um Deus que, inegavelmente, não é esse Deus que é retratado na palavra. Nós não conhecemos a Deus porque nós queremos desenhar Deus conforme os nossos objetivos. Olha que interessante. É Deus quem nos serve, não nós que o adoramos. Então, parece que a nossa religião também não tem suprido a necessidade real. Por quê? Porque também é uma religião vazia, tal qual eles tinham lá. Então, era assim que vivia o povo antes do Natal e é assim que vive o povo hoje no Natal. Então, como fluir, como vivenciar tudo isso, né? Como recuperar a real ideia do Natal nos dias de hoje? Você quer ver uma outra situação daquele tempo? A violência. Herodes, já falei para vocês, um líder sanguinário, colérico, um homem que teve acho que Flávio Joséfos disse o seguinte, acho que foi ele, falou que seria melhor ser um porco de Herodes do que um filho de Herodes, porque ele matou os dois. Então, olha só, Herodes era sanguinário, a sociedade era violenta, porque eles viviam de revolução em revolução para buscar uma liberdade, para recuperar os direitos que lhe tinham sido subtraídos. Então eles viviam lá tormentos efetivos, como nós hoje. A nossa violência está cada vez maior, é assustador como nós temos vivenciado uma violência efetiva nas nossas vidas. Então, como fluir uma identificação real do que é o Natal? Aliás, o que é o Natal para você? O que é o Natal para cada um de nós? Qual seria, então, a real mensagem de Deus para as nossas vidas hoje no Natal? Será que é simplesmente relembrar o nascimento de um menino? Ou vai além? Creio eu que vai além. Muito além. Eu vou pegar dois personagens, não dois personagens, mas o contexto de duas situações, para entendermos, ou pelo menos foi aonde Deus falou comigo sobre o Natal. O primeiro, ele está relacionado à minha particularidade, à instituição chamada família. Naquela época, os judeus eles prezavam e muito a família, como hoje eu também prezo e muito a família. Acho também que é uma instituição de Deus, como eles também lá achavam que era uma instituição de Deus. Mas existem regras de comportamento social, não é? Até pela ética cristã existem regras de comportamento de um marido, de uma mulher, de um filho, e assim a vida segue. Quais eram as regras? Uma regra inegável é a da fidelidade. Faz parte, sim. Eu acho que um relacionamento tem que guardar a fidelidade, naquela época também. Pois é, eis que o menino Jesus, quando foi anunciado que ele viria através
do Espírito Santo. Não teríamos o homem envolvido nisso. Mas uma mulher, sim. Maria. E aí entra o contexto de José. Como que José absorveu a ideia de saber que sua noiva estava grávida? E detalhe, essa gravidez não era dele. Aquele filho não era dele. José, com certeza, alimentou um profundo descontentamento ou desgaste. Olha só, eu queria falar com vocês aqui e ler rapidamente Mateus. Mateus 1, a partir do versículo 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, noiva, sem que tivesse antes coabitado, então ninguém havia tocado em Maria ainda, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Rapidamente, tá? José ele tinha algumas alternativas aqui, dentro da sensatez e da justiça do homem. Uma, levar Maria para o tribunal, para o sinédrio, e falar, olha, ela adulterou, ela está grávida e eu quero deixá-la. Se ele assim procedesse, Maria seria então apedrejada ou seria colocada no pior viés possível e ele estaria livre, sendo, enfim, liberado de qualquer encargo. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, deixá-la secretamente. Não falar nada para ninguém, simplesmente abandonar Maria. Que era o que ele pretendia fazer. Uma pergunta que eu te faço. Se você descobre a traição daqueles a quem você tanto ama, não é uma dessas duas coisas que você faria? Aliás, talvez até uma terceira, né? Você talvez viesse a devolver para ele na mesma moeda, não é? Pois é, José carregava então dentro de sua alma uma profunda dor, uma cicatriz enorme, um questionamento inegável. E agora? O que eu faço? Conheço Maria. Sei que Maria é uma boa moça, mas ela está grávida e eu não sou o pai. O que você faria? Pois é. José, escutando a voz do Senhor através de um anjo, resolveu permanecer e ficar. Diz assim a palavra: Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. A palavra de Deus foi manejada para José. Bom, o resultado você sabe, José não abandonou Maria, permaneceu com ela e Jesus nasceu, enfim, eles deram sequência em suas vidas. Esse é o primeiro contexto. O segundo contexto fala sobre alguns homens que cuidavam de suas coisas. Porque naquela época também a violência estava exagerada, sabe? As pessoas roubavam, mas com uma facilidade enorme, sem qualquer constrangimento. Roubavam mesmo. Então esses homens, eles à noite, eles revezavam para tomar conta do seu rebanho, para que as pessoas não roubassem o seu gado. Era mais ou menos isso. Então eles viviam numa constante vigília, com constante apreensão, porque eles sabiam que os ladrões estavam à espreita. De repente, nesse contexto todo, numa noite, uma luz absorve a esses homens, e eles então ouvem uma voz, depois de ficarem atormentados, dizendo: não temas. Quero ler com você Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui, vos trago boa nova de grande alegria. Não temais. O anjo disse para José: José, não tema, o que Maria carrega é fruto do Espírito. Pastores, não tema, quem vos fala é um anjo. Não tema. A grande verdade que Deus trouxe para a minha vida hoje, com relação ao Natal, sabe, ao dia 25 de dezembro, aquela virada do dia 24 para o dia 25, não tema. Não tema. Porque por mais difícil que possa parecer, por mais impossível, não tema. Eu sou contigo. É o que ele disse para José, é o que ele repetiu para os pastores ou para os magos, e é o que ele diz para a minha vida e para a tua vida hoje.
não tema. Não tema o quê? Olha, não tema a escassez financeira. Não tema as crises constantes pelo qual o teu país e a tua vida profissional passam. Não tema. Não tema pela tua saúde. Não tema. Não tema pelo vírus, não tema por caminhar, não tema por andar, não tema. Não tema. Sabe, Deus, Ele hoje retrata nas nossas vidas a mesma fala. Não temas, porque o Espírito Santo, Ele é conosco, como Ele foi com Maria, como Ele estava prestes a mostrar para os magos algo extraordinário. Então, a palavra de Deus, inegavelmente no Natal, é não temas. Só que vai além, sabia? Não é só o não temas retratado para José, podendo suportar todo o contexto de acusação do mundo, né, de humilhação, porque ele seria humilhado, seria maltratado pelo mundo. Olha lá o cara que foi traído. Ou dos magos, né, que deveriam então atravessar a terra para prestar adoração para um menino. Eles teriam que ter uma fé inegável, porque eles não poderiam temer qualquer coisa que o fosse. Mas é difícil, viu? Deve ter sido difícil para José acreditar que o que Maria carregava era do Espírito Santo. Como deve ter sido difícil para os magos ou para os pastores acreditar que o Salvador, aquele homem que tiraria eles daquele jugo de violência, lembra que eu falei? Daquele jugo de uma religiosidade vazia, lembra que nós falávamos sobre isso? Daquele jugo de opressão dos romanos agora, seria um menino. E detalhe, né? Um menino que estava envolto em panos, não num templo ou num palácio, mas num estábulo. Peraí, o Salvador, ele está num estábulo? É isso mesmo? É isso mesmo. Creia, não temas. Porque é isso, meu irmão. Porque Jesus, ele fez ali o inacreditável. Ele fez o que ninguém dava por certo. Ele fez o impossível acontecer. Em sua ampla humildade, ele demonstrou que era dono de toda a humanidade. Ele demonstrou claramente que com ele a vitória seria, como é, certa. Mas para aqueles magos ou pastores e para José era necessária uma coisa somente: fé. A fé. Fé que é a certeza de coisas que não se veem, sabe? Ou a certeza de que aquilo que parece impossível acontecerá para a honra e glória do Senhor. Que foi o que o anjo disse para Mateus. Olha, assim o foi, Mateus, para que as profecias se cumpram. Assim ele disse para os reis magos ou para os pastores: olha, assim o será para que as profecias se cumpram. Então, a única coisa que peço de vocês é que vocês creiam. José creu e ficou. Os magos creram e foram. A grande pergunta é: e eu creio? E eu creio. Eu creio nesse invisível mais real. Eu creio no impossível, mas que com Deus se torna claro e efetivo? Ou não? Eu creio na verdade do Natal? Ou eu ainda estou encantado com o Papai Noel? Com a troca de presentes? Qual é o significado do Natal em nossas vidas? Sabe, meu irmão, quando eu tiver a fé que José teve, quando eu tiver a fé que esses pastores ou os magos tiveram, eu vou entender o resultado de não temer. Você quer saber qual é? Vou repetir aqui para você, tá bom? Lucas 2. Eu vou repetir a partir do 10 de novo. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Sabe qual é o resultado de não temer? É que você vai escutar a boa nova. É que você vai ser o detentor dessa alegria. É que é para você o sacrifício de Jesus e a ressurreição desse Cristo maravilhoso que hoje vivo está.
é para você. A boa nova hoje que o Senhor te traz, que a palavra profética de Deus te traz, e está aqui a palavra profética de Deus, é que hoje ele te fala: não temas, eis que te trago uma boa nova. Você será um homem de muitas alegrias. Isaías 63. É para você que agora eu guardo o contentamento e a certeza da vitória, vitória eterna. É para você que crê em Cristo que eu te trago a paz do Espírito Santo. Então, meu irmão e minha irmã, não temas mal algum. Se o vírus assola o mundo, se as crises financeiras batem em todas as portas, se hoje a violência erradicou-se, não, ela na verdade está aflorada no mundo, não temas, porque eis que te trago boas novas. Porque tudo isso que você está vendo no mundo, tudo, são coisas pequenas, são coisas insignificantes. São coisas que perto da minha grandeza são nada. É mais ou menos isso aqui, ó. Todas essas coisas são como essa flor, perto da grandeza do Senhor. Deus, para essa flor, ela não é nada. E Deus hoje está dizendo, o significado do Natal, não temas, porque já nasceu. E vivo está Jesus, o Salvador. E essa é uma boa nova que eu trago para a tua vida, em nome de Jesus. Que possamos entender essa novidade, ou possamos compreender e viver essa certeza do Natal. Que o Natal tem duas mensagens, para que eu não tema, porque as boas novas vieram para minha e para a tua vida. Em nome de Jesus. Pai, te agradeço por nos dar a possibilidade de desfrutar das boas novas. Oh Senhor, como é bom saber que o nosso Mestre Jesus está vivo. E Ele está escutando essa oração. Bom saber, ó Pai, que hoje posso caminhar na certeza de que meu Mestre vivo está e que com Ele vitorioso me torno. Sabendo que hoje estou aqui, Senhor, vivendo a paz do Teu Espírito por conta do Teu Espírito, que habita em mim. Guarda-nos, Senhor, para que não venhamos a nos esquecer da força do Espírito Santo. E é no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos aqui, querendo viver a plenitude do Natal, a essência de Cristo, em cada segundo do nosso andar, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meu irmão. Que você tenha uma semana maravilhosa, amém? Que cada dia da tua vida venha a ser um Natal. Guarda bem essas verdades, tá? Viva elas com intensidade, em nome de Jesus. Que você tenha não só um amanhã, mas uma vida repleta da paz do Espírito Santo. Que você tenha uma vida com a plenitude do poder de Deus. Que você tenha uma jornada que demonstre claramente o amor de Cristo. O mais, tá tudo bem, porque o mais, Ele o fará. Fala aí, pessoal, tudo bem? O Alexandre com vocês, nesse nosso último culto aí antes do Natal. E minha oração aí é para que Deus tenha falado com vocês aí através da ministração do Vagninho e que possamos aí sempre lembrar, né, do nascimento do nosso Salvador e deixar que o Espírito Santo de Deus esteja transformando as nossas vidas para que possamos aí testemunhar o seu nascimento, testemunhar a sua vida, testemunhar a sua ressurreição e a salvação que Ele nos deu para todas as pessoas em nossa volta. Eu tenho rápidos recados aí para vocês. Primeiro é sobre o culto de Natal. Então, no dia 25 de dezembro, às 19 horas, vamos ter um culto lá na IBB Serra, tá bom? Então, se você estiver aqui em Mogi, dá um pulinho lá, sabe? A gente está fazendo tudo seguindo as recomendações aí da vigilância, então distanciamento, uso de máscaras, álcool em gel, tudo isso. Então, se você estiver na sua casa e quiser passar um tempinho bem gostoso com a gente lá na igreja, dá um pulinho lá, tá bom? Então, dia 25 às 19 horas. E no dia 31 a gente vai ter também o nosso tradicional jantar aí da virada do ano. Essa vez com vagas muito limitadas, tá bom?
Também estamos mudando a maneira de como as pessoas vão ajudar, né, com a parte de comidas, tá? Então, de vez de cada família levar um prato, a gente vai estar vendendo ingressos do jantar, tá bom? Então, toda a comida será preparada por uma equipe e nós estaremos servindo esse jantar aí lá no dia 31, lá na Serra, tá bom? A programação vai começar às 9 da noite com o culto e depois iremos para o jantar. Então, se você quiser participar, quiser dar o seu nome, pois a lista é limitada, você pode estar falando com algum de nós aí, está procurando a Leila principalmente, para dar o seu nome, tá bom? E qualquer coisa, nas redes digitais aí você vai encontrar todas as informações também, tá joia? E agora indo para o momento de generosidade, gente. A nossa igreja continua todo vapor aí, sabe? A gente já instalou não é um ar-condicionado, mas um umidificador de ar lá no nosso templo. A gente está também fazendo algumas melhorias no templo de Suzano. A gente continua ajudando o projeto Fazendo a Diferença. Essa semana mesmo foram entregues presentes para as crianças e cestas básicas para as famílias, sabe? Então a nossa igreja continua a todo vapor aí e a gente, como sempre, a gente precisa da ajuda de vocês. Tá bom? Então, se você quiser ofertar, se você quiser dizimar, ajudar a gente a manter o nosso trabalho aí, né? E a levar o evangelho aí para as pessoas, faça o seu dízimo, dê o seu dízimo, a sua oferta. E lá no nosso site, ibbmc.com.br, você vai encontrar todas as informações que você precisa lá no menuzinho de contribuição. Tá bom? Então, se você puder nos ajudar, vai lá, veja como fazer a sua oferta e qualquer dúvida que você tiver, pode sempre aí estar procurando alguém da liderança que a gente pode te ajudar também. Tá? Então a gente vai fazer uma oração agora e depois iremos para o nosso louvor para encerrarmos mais esse culto dominical. Então vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado, Pai, por esse ano aí que está ficando para trás e porque o Senhor, ó Deus, nos protegeu e nos guardou, ó Pai, em tudo o que aconteceu. Eu te agradeço, Pai, pela nossa igreja, eu te agradeço por cada pessoa que nos ajuda aí nesse nosso caminhar, cada pessoa que está ao nosso lado aí, que o Senhor possa, Deus, estar abençoando cada família e que possamos, ó Pai, nesse ano de 2021, seguir firmes e fortes aí, ó Pai, na nossa grande missão, Deus, que é levar a palavra de esperança, Pai, para todos aqueles que estão com sede, para todos aqueles que estão desesperados, ó Deus, por isso. Tá bom? Então esteja abençoando, Deus, esse nosso restinho de domingo, esteja abençoando essa nossa semana aí que vai começar, e esteja, ó Pai, dando uma celebração de Natal fantástica aí, ó Deus, para todos nós. Eu te peço por tudo isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Fica com Deus, então. Um grande abraço. Tchau, tchau. Spell